Olá pessoal, vamos para a nossa aula de matemática e hoje nós vamos aprender divisão de polinômios. E vamos começar hoje com o assunto polinômio dividido por um monômio. Então aqui eu tenho um polinômio, 9x à quinta mais 21x à quarta menos 12x ao cubo, um polinômio dividido por um monômio, 3x ao cubo. Como que eu faço essa divisão? Então, aqui eu tenho 9x à quinta, eu vou começar dividindo 9x à quinta dividido por 3x ao cubo, certo? 9x à quinta dividido por 3x ao cubo. Como que eu faço? Eu divido, então 9x à quinta, o 9 é o coeficiente numérico. E o 3 também é o coeficiente numérico. Divido o 9 pelo 3. 9 dividido por 3, 3. E aqui o x à quinta dividido por x ao cubo. Como que eu faço x à quinta dividido por x ao cubo? Eu vou subtrair os expoentes aqui, ó. 5 menos 3. Na multiplicação eu somo, na divisão eu subtraio, ó. 5 menos 3. Então vai dar x ao quadrado. Então, o que eu fiz? Ó, 9 dividido por 3, 3. X à quinta dividido por x ao cubo é x ao quadrado. Por que x à quinta dividido por x ao cubo é x ao quadrado? Porque o que é x à quinta? É x vezes x vezes x vezes x vezes x. 5 vezes. O que é x ao quadrado? É x ao cubo. X vezes x vezes x. Então, se eu tenho essa divisão, ó, só cortar. Ó, x por x vai dar 1, x por x vai dar 1, x por x vai dar 1. O que sobrou? Sobrou x ao quadrado, certo? Então, na divisão, eu subtraio os expoentes. 5 menos 3. 5 menos 3, 2. Pronto, já está dividido. Agora eu vou dividir o 21 dividido por 3x ao cubo. Então, 21x à quarta dividido por 3x ao cubo. Então, faço aqui é o jogo de sinal. Mais e mais. Mais e mais, mais. 21 dividido por 3, 7. X à quarta dividido por x ao cubo vai dar x elevado a 1. Ou x. 4 menos 3, 1. Então, x elevado a 1. X. Certo? Agora aqui eu vou pegar o menos 12 dividido por 3x ao cubo. Então, ó, jogo de sinal, menos e mais, menos. 12 dividido por 3, 12 dividido por 3, 4. E x ao cubo dividido por x ao cubo. X ao cubo dividido, o que é x ao cubo dividido por x ao cubo? É x vezes x vezes x dividido por x vezes x vezes x. Então, corta. Então, desaparece, né? Dá 1, certo? X dividido por x1, x dividido por x1 e x dividido por x1. Então, dá 1. Então, aqui o que eu faço? 3 menos 3, nada. Então, desaparece o x ao cubo. Então, fica só sendo 4. Então, essa é a resposta. Ó. 3x ao quadrado mais 7x menos 4. Essa é a resposta da minha divisão. Então, assim que eu divido o polinômio dividido por um monômio, certo? Aqui eu tenho esse outro exemplo. 40x ao cubo y ao quadrado dividido por menos 10x ao xy. O que eu vou fazer? Vou pegar primeiro, eu vou dividir aqui o 40 dividido, ó, jogo de sinal, mais e menos, menos. 40 dividido por 10, 4. Agora o que eu faço aqui? Ó, x ao cubo dividido por x, eu subtraio os expoentes. 3 menos 1, que tem 1. 3 menos 1, então vai dar x ao quadrado. E aqui y ao quadrado dividido por y, ó, 2 menos 1, então vai dar y elevado a 1. 2 menos 1, 1. Pronto, então essa é a resposta. Ó. Mais e menos, menos. 40 dividido por 10, 4. 3 menos 1. Aqui eu subtraio os expoentes do x ao cubo. 3 menos 1. Então vai dar 2. E aqui eu faço 2 menos 1. Vai dar 1. Pronto, y. Agora aqui, menos 5x ao quadrado dividido por y ao cubo. 5x ao quadrado y ao cubo dividido por menos 10xy. Então, o que acontece? Ó? Menos 5 dividido por menos 10. Quando não dá para dividir, eu coloco em forma de fração. Ó, faço jogo de sinal. Menos e menos, mais. 5 dividido por 10. Então, o que eu vou colocar? 5 dividido por 10, eu vou colocar assim, 5 décimos.
que não é possível fazer essa divisão. 5 décimos. X ao quadrado dividido por x. Quanto que é x ao quadrado dividido por x? Eu subtraio 2 menos 1, 1. Então vai dar x. Y ao cubo. 3 menos 1, 2. Então vai dar y ao quadrado. Pronto. Agora o que eu posso fazer? Eu posso simplificar essa fração. Então eu vou repetir. Ó, menos 4x ao quadrado y. Mais aqui vai dar para dividir por 5. 5 por 5, 1. 10 por 5, 2. 1 meio x y ao quadrado. Então eu tenho aqui, ó, menos 4x ao quadrado y mais 1 meio xy ao quadrado. Essa é a forma, certo? Se eu querer também representar, tipo assim, dividir 1 por 2, também pode. Quanto que é 1 dividido por 2? 1 dividido por 2 vai ser o quê? 1 dividido por 2 não pode. Então acrescenta 0, 0, 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10. Para 10 nada. Então dá 0,5 ou meio. Então, poderia representar assim também, menos 4x ao quadrado y mais meio, que é 1 meio ou meio x y ao quadrado. Então, essas duas formas estariam corretas. Então, quando não é possível fazer divisão, o que eu faço? Eu posso representar através de fração. Ou então, dividir, nesse caso aqui é possível dividir sim, né? 5 dividido por 10 que vai dar meio. 4x ao quadrado y mais meio xy ao quadrado. Então, essa é a resposta da minha divisão do polinômio dividido por um monômio. Agora que eu tenho o terceiro exemplo, eu tenho esse polinômio dividido por esse monômio. Então, eu vou começar a dividir aqui o 12 dividido por 4. Como é que eu faço? 12 dividido por 4, 3. Aqui, A quarta dividido por A. Vou subtrair. Na divisão, subtrai. 4 menos 1. Então, vai dar A ao cubo. B ao quadrado dividido por B. Então, vou subtrair. B. 2 menos 1, 1. Então, fica B. Então, vai ficar assim. 3 ao cubo, B. Pronto. Agora, aqui, mais e mais. Eu vou fazer essa outra divisão aqui, ó. Mais e mais. Mais. 28 dividido por 4. 28 dividido por 4 é 7. A ao quadrado dividido por A, aí eu subtraio 2 menos 1, então vai dar A elevado a 1. E B ao quadrado dividido por B é 2 menos 1, então vai dar B. Pronto, a resposta é mais 7AB. Agora eu vou fazer essa outra divisão aqui, mais e mais, mais. 4 dividido por 4, 1, certo? Se quiser colocar 1 ou não quiser pôr, tanto faz. 4 dividido por 4, 1. Agora, A dividido por A também corta, vai dar 1 também, certo? E B ao cubo dividido por B vai fazer 3 menos 1, 2. Então, a resposta aqui vai ficar 1B ao quadrado. Essa é a resposta. Então, o que eu fiz? Mais e mais, mais. 4 dividido por 4, 1. Não precisa escrever. Aqui o A subtraiu. 1 menos 1, 0. Sumiu o A. Então, é como se fosse A dividido por A é 1, né? Então, não precisa pôr. 3 menos 1, 2. Então, B ao quadrado. Então, essa é a resposta da minha divisão, certo? Agora que eu tenho outra divisão, um polinômio dividido por outro monômio. Como é que eu faço? Vou pegar e dividir primeiro 7 dividido por 3. Eu vou fazer o jogo de sinal. Mais e menos. Mais e menos é menos. 7 dividido por 3. No caso, não dá uma divisão exata. Então, o que eu faço? Eu represento em forma de fração. 7 terços. Que é 7, isso aqui é 7 dividido por 3, a mesma coisa, certo? Aí eu vou fazer x ao cubo dividido por x ao quadrado. Eu subtraio 3 menos 2. Então, vai dar x elevado a 1. 3 menos 2 é 1. Y ao quadrado dividido por y. É 2 menos 1, então vai ficar y. Então, essa é a resposta. Mais e menos, menos. 7 dividido por 3 dá 7 terços. 3 menos 2, 1. X elevado a 1. 2 menos 1, 1. Y elevado a 1. Menos. Menos e menos, aqui eu tenho que agora fazer isso com esse. Menos e menos é mais. Menos e menos é mais. Aqui é como se tivesse 1. 1 dividido por 3. Então vai dar o quê? Vai dar 1 terço. 1 terço. Aí eu vou fazer a mesma coisa. 2 menos 2, 0. Então some, corta o x, dá 0. E aqui 2 menos 1, 1. Então vai ficar o y. Então essa é a resposta. Menos 7 terços xy mais 1 terço y. Então esse é o polinômio resultado dessa divisão, certo? Agora aqui eu tenho o quinto exemplo, esse polinômio dividido por esse monômio. Então, vou pegar, dividir primeiro aqui
esse com esse. Aí vai ser o seguinte, ó, 2 terços dividido por 2 terços. Como que eu divido fração? Ó, 2 terços, eu vou dividir da seguinte forma, 2 terços dividido por 2 terços. Na divisão de fração, eu faço o quê? Eu conservo a primeira fração vezes o inverso da segunda fração, 3 sobre 2. Aí eu multiplico 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. 6 sobre 6. E 6 dividido por 6 é 1. Pronto, então 2 terços dividido por 2 terços dá 1. Porque é assim que eu divido frações. Conservo a primeira vezes o inverso da segunda. Não estava 2 terços, fica 3, 2. E multiplico. Então vai dar 1. Então 2 terços dividido por 2 terços dá 1. Y a quarta dividido por y ao quadrado. Então vai dar y 4 menos 2, 2. Y ao quadrado. Pronto, agora eu tenho essa outra fração. Menos e mais, menos. 1 sexto dividido por 2 terços. Eu vou fazer da mesma forma. Ó. 1 terço. 1 sexto. Aqui, ó. 1 sexto dividido por 2 terços. Como é que eu faço? Eu conservo a primeira fração, 1 sexto, vezes o inverso da segunda fração. Então, tá 3, 2 terços, fica 3, 2. Eu multiplico. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 6, 12. Dá para simplificar aqui, ó. 3 por 3, 1. 12 por 3, 4. Então, ó, 1 sexto dividido por 2 terços dá 1 quarto. Então, vai dar menos 1 quarto. E aqui eu vou fazer 3y ao cubo dividido por y ao quadrado vai dar y elevado a 1. Então, essa é a resposta, certo? Então, eu só quero explicar aqui por que divisão de frações a gente multiplica. Então, eu vou dar um exemplo aqui, para ficar mais fácil entender. 1 meio dividido por 2. Vamos dar um exemplo aqui. 1 meio seria meia laranja, certo? Metade da laranja. Dividido para 2 pessoas, certo? Então, como seria? Se eu tenho aqui, por exemplo, a laranja, certo? Eu tenho só a metade dela, só a metade. E eu vou pegar essa metade aqui e vou dividir no meio, certo? Vou dividir no meio, certo? Se essa metade aqui dá 2 partes, essa outra metade aqui também vai dar 2 partes. Então, vai ser equivalente a 1 quarto, certo? Então, como é que eu faço? 1 meio, como é que eu resolvo? 1 meio, o dividido vira vezes, aqui eu inverto a segunda fração. Aqui está 2 sobre 1, aqui fica 1 sobre 2. Então, 1 vezes 1 é 2 vezes 2, 4. Então, 1 meio, meia laranja dividido para 2 pessoas, cada uma vai ganhar 1 quarto, certo? 1 quarto para uma e 1 quarto para outra. Porque é a metade dividido na metade, certo? Se a metade dividida na metade, a outra metade também vai ser 2 metades. Então, o todo vai ser 4 partes, certo? E por que outro exemplo? Eu tenho aqui, ó, y à quarta dividido por y ao quadrado vai dar y ao quadrado. Por quê? O que é y à quarta? É y vezes y vezes y vezes y, certo? Dividido por y vezes y, que é y ao quadrado. Então, eu corto aqui, ó, y por y dá 1, y por y dá 1, y dá 1. Então, sobrou o quê? Aqui, y ao quadrado. Por isso que eu subtraio, ó, 4 menos 2. 4 menos 2, 2. Então, vai dar y ao quadrado, ó, 4 menos 2, 2. Então, é assim que eu faço divisão com polinômios. Então, é isso, pessoal. Até mais.